É isso aí, dando continuidade à aula anterior sobre as aulas anteriores sobre vetor. Agora vamos falar e aplicar análise sobre vetor unidimensional. Inclusive foi pedido para vocês fazerem uma atividade lá no PET, na plataforma PET. Agora vamos aplicar. Essa figura que vocês veem aqui reflete um movimento chamado supino reto, muito executado em academias. Vamos aplicar isso no cotidiano de quem gosta de treinar. Nesse ponto aqui é o ponto onde a barra fica fixa, descansando. A pergunta logo de cara que vem: qual o tamanho do vetor na origem do movimento? Ou seja, nesse ponto aqui. Quando eu falo de tamanho do vetor, estou perguntando o tamanho resultante. Você tem que se lembrar que lá das suas atividades de dinâmica, a matéria que você fez falando sobre força, se você tem um corpo sobre uma superfície, sobre uma mesa, por exemplo, você vai ter aqui uma força apontando nesse sentido aqui, ó. Que sentido é esse? O sentido sendo da Terra. E uma força de reação no sentido contrário. Essa força de reação se chama força normal, tá? Essa daqui seria a minha força peso, justamente a que está sendo equacionada aqui. Bom, aqui você tem que lembrar que a força peso, assim como toda força, ela é um vetor. Se aqui é vetor, o lado de cá também tem que ser vetor. Se a massa é escalar, é mais provável, e sim, com certeza, a aceleração da gravidade também é um vetor. Isso eu estou mostrando aqui para a gente poder responder a segunda questão, já de cara. Considerando que a massa total, anilhas mais barra, seja de 20 kg, e admitindo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual o tamanho do vetor resultante quando a barra está sob o peito do atleta? Nesse caso aqui é um momento em que o atleta está na iminência de fazer com que o peso suba novamente, ou seja, ele está no final da fase que a gente chama de fase excêntrica. Nesse instante aqui, a carga que ele recebe é a carga total, ou seja, todo esse peso é o que ele está recebendo. Bom, se o peso é de 20 kg total, a aceleração da gravidade é 10, significa o peso aqui, desculpa, a massa, significa que o peso aqui vai ser 200 newton, né? O valor do peso aqui será equivalente a 200 newton. Bom, se o atleta consegue levar a carga em sua amplitude máxima na fase concêntrica, qual o tamanho do vetor naquela posição? Ou seja, se ele consegue chegar até esse ponto aqui, ponto final, essa chama-se fase concêntrica, a fase que ele vence a gravidade. Quanto que vale, qual o tamanho do vetor nesse ponto aqui? Vamos então abrir a nossa plataforma PET. Bom, com a plataforma PET aqui já pronta para a gente, você vai observar que a escala aqui é uma escala menor do que a que a gente precisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Nosso vetor inicial lá tem 200 newton. Não tem problema, você multiplica isso aqui por 100. Você multiplicando por 100, esse valor aqui, que igual a 10, na verdade você vai ler como se fosse 1000. Tudo bem? Tudo bem, bem fácil. Vou pegar primeiro esse vetor D aqui. Esse vetor D, inicialmente, vou tirar aqui. Esse vetor D, inicialmente, eu vou chamar ele de P de peso, tá? Leia como P. Ora, se aqui é menos 2, por que ele é menos 2? Está apontando no sentido contrário da origem, de cima para baixo. A direção aqui é a direção vertical, ok? Bom, vetor igual a 200, vetor peso está aqui muito bem alocado. Bom, vou pegar um novo vetor. Esse vetor aqui eu vou chamar vetor força. A força que você utiliza para deslocar o peso. Vou diminuir o tamanho dele, vou deixar igual a 2, ou seja, 200. Lembra, a gente está respondendo aqui a primeira questão. É o peso quando ele está sob uma superfície. Você tem o peso apontando no centro da Terra e você tem a força de reação aqui, que essa aqui é a força normal. A pergunta, quanto que vale a soma de E mais D, ou seja, da normal mais o peso? Você vem aqui, ó, ele vai te dar essa resposta. Opa, não apareceu nada aqui. Opa, porque está aqui, ó. Tá vendo aqui? Opa, soma. Cadê o valor da soma? É Y, é Y. Opa, aqui é o E. Você tem que clicar no S, perdão.
Clicou no S aqui, ó, no vetor S de resultante, ele vai te dar o vetor, o valor do vetor aqui em Y, em X, tudo certinho. Clicou aqui, ele te dá o valor em X, porque em X não tem vetor em X, só tem em Y aqui, ó. Mesma coisa, peso, quanto que vale? Menos 2 porque está apontando para baixo. Bom, respondemos a primeira pergunta. A segunda pergunta tá querendo saber quanto que vale o vetor quando ele está ali, ó, encostado no peito, e naquele ponto é um ponto onde o atleta vai iniciar a sua propulsão, ou seja, ele não colocou força suficiente ainda. Nesse caso, eu vou colocar uma altura qualquer que é hipotética, tá? Nesse caso especificamente, só tem uma resposta. Vale quanto? Vale 200. Opa, por que ali está menos 200? A relação escalar dele, perdão, a relação vetorial dele está dizendo que ele vale 200, o sinal de menos aqui, porque está abaixo do ponto de origem. Qual é o ponto de origem? Ali é onde ele fica descansando, o peso fica descansando quando você tira ele do lugar. Então, significa o seguinte, que quando, aí já passando a responder a resposta número 3, qual é o tamanho do vetor quando ele atinge então a fase, o pico da fase concêntrica? O pico da fase concêntrica é justamente o 2, só que agora 2 positivo, ok? Tá aí atividade prática para vocês dentro da física e aplicada à educação física. E a próxima atividade para vocês vai ser vocês mostrarem toda essa relação, porém no supino inclinado.